Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Elnatan e hoje, dando prosseguimento à nossa série sobre doutrinas bíblicas, vamos falar sobre os atributos de Deus, um tema que segue logicamente ao tema do nosso último vídeo sobre Trindade. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo ainda, corre lá, assista nosso vídeo sobre Trindade, onde a gente desenvolve biblicamente esse assunto, porque vai ser muito importante que vocês tenham em mente que os atributos que nós vamos trabalhar nesses vídeos, nesse vídeo e no próximo, são atributos do Deus triuno, são atributos do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós falamos, pessoal, sobre os atributos de Deus, sobre as qualidades do ser divino, a teologia cristã ela tem dividido os atributos de Deus em duas categorias principais, ok? Ela tem dividido os atributos de Deus em atributos comunicados e atributos não comunicados. É o Natan do céu, que negócio é esse de comunicado e de não comunicado? Bom, pessoal, os atributos comunicados de Deus são aqueles que encontram paralelo nas suas criaturas. O que isso quer dizer? São atributos que Deus concede às suas criaturas, atributos como amor, santidade, justiça, que nós vamos ver no próximo vídeo. Mas os atributos não comunicados, por sua vez, são aqueles atributos que são próprios e exclusivos do ser divino. Atributos esses que Deus tem e Ele não compartilha com ninguém. Hoje nós vamos desenvolver um pouquinho dos atributos não comunicados de Deus, atributos esses que destacam a sua transcendência, atributos esses que destacam o fato de que Deus está completamente acima das suas criaturas. O primeiro atributo que eu gostaria de destacar com vocês, um primeiro atributo não comunicado de Deus que eu gostaria de compartilhar, é a autoexistência de Deus ou sua independência. Com independência eu quero dizer que Deus ele não depende de nós, Ele não precisa de nós. A autoexistência de Deus ou autossuficiência de Deus significa que Deus ele não deve sua existência a nada fora dele mesmo. Ele não foi criado por nada. Antes, ele é o criador de todas as coisas. A Escritura diz no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26, o seguinte: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Deus ele tem vida em si mesmo, ele não foi criado por nada. Antes ele criou todas as coisas que existem. Deus ele não depende de nada fora dele, mas todas as coisas fora de Deus dependem dele. É isso que eu quero dizer com autoexistência ou independência de Deus. Outro texto relevante aqui para a nossa conversa, ainda dentro da independência de Deus ou de sua autoexistência, é o texto de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Um texto, diga-se de passagem, bem desconcertante até. Veja só o que o rei Nabucodonosor diz a respeito de Deus. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem dizer-lhe, o que fizeste? Veja só o que Daniel 4,35 diz a respeito de Deus. Ele diz, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ou seja, Deus reputa, Deus considera os povos como nada diante dele. Deus ele não precisa de nós. Deus ele não carece de nada fora dele mesmo. Ele já é perfeitamente suficiente em si mesmo. Ele tem vida em si mesmo. Ele tem glória em si mesmo. Ele tem amor em si mesmo. Ele não precisaria ter criado nada se ele não quisesse. Porque ele já é autossuficiente. Ele já tem tudo de que, por assim dizer, necessita. A Escritura coloca, então, todos nós como nada diante de Deus. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Um outro atributo não comunicado de Deus que eu gostaria de destacar com vocês é sua imutabilidade. Diferente de nós, seres humanos, que planejamos alguma coisa, depois mudamos de ideia, diferente de nós que agora desejamos alguma coisa e amanhã podemos estar desejando outra, Deus é imutável. Deus ele não muda e ele não muda em seus atributos, em seus propósitos e em suas promessas. Deus ele não muda em seu ser, Deus ele não muda em seus desígnios, Deus ele não muda em suas
promessas. Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: de fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. A imutabilidade de Deus, meus irmãos, também é um grande alívio para nós cristãos, que fomos salvos pela sua graça, que fomos salvos mediante a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a imutabilidade é um grande consolo para nós cristãos. Porque, veja, Deus tensionou nos salvar, Deus desejou nos salvar, a nós, o seu povo, e Ele fez isso por meio de Jesus Cristo. Só que o consolo mora no fato de que não existe a possibilidade de que Deus desista disso no meio do caminho. Do tipo, Ele nos salvou agora e pode ser que no meio do caminho Ele mude de ideia e, sei lá, tipo, eu não estou afim de continuar tendo vocês como meu povo, eu vou descartá-los. Essa possibilidade não existe, porque Deus é imutável. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz exatamente isso, com as seguintes palavras: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus é imutável e a sua imutabilidade é base, é fundamento para um grande consolo em nossos corações, para grande consolo, para grande esperança para nós que somos o povo de Deus. Outro atributo não comunicado de Deus é sua infinitude. Só que aqui é preciso destacar o fato de que a infinitude de Deus é um atributo bem amplo, tá? E ela pode ser abordada de diferentes formas. A infinitude de Deus ela pode ser abordada com relação ao seu poder, com relação à sua relação com o tempo, a relação que Deus tem com o tempo. A infinitude de Deus pode ser abordada também com respeito à relação que Ele tem com o conhecimento. A infinitude de Deus ela também pode ser abordada com respeito à relação que Deus tem com o espaço físico, tá? E a gente vai desenvolver rapidinho aqui o que cada um desses aspectos significa. Quando dizemos que Deus é infinito, o que nós estamos querendo dizer é que Ele não está sujeito a nenhuma limitação. É isso que nós queremos dizer. Com a infinitude nós queremos dizer que Deus ele é ilimitado. Ele é ilimitado em diversos aspectos. Por exemplo, Ele é ilimitado com relação ao seu poder. E esse aspecto da sua infinitude nós chamamos de onipotência. Okay? É um atributo bem conhecido pelos cristãos, a onipotência de Deus. E há alguns textos bíblicos que eu gostaria de citar aqui, de mencionar, para provar esse ponto de que Deus ele é infinito com relação ao seu poder. Êxodo 6,3 diz o seguinte: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. O Salmo 115,3 diz o seguinte: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Deus ele não está limitado por absolutamente nada. Tudo aquilo que Ele deseja, tudo aquilo que Ele tenciona fazer, Ele o fará, sem que ninguém possa impedir a sua mão, sem que ninguém possa estorvar o seu plano. Deus ele é infinito com relação ao seu poder e o seu poder é livre, o seu poder está completamente livre de qualquer influência. Deus ele faz a sua vontade, Deus tem todo o poder. A infinitude de Deus com relação ao tempo nós chamamos de eternidade. Deus ele é eterno, Deus ele não teve nem começo e nem terá fim. O Salmo 90, versículo 2 diz: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Ele não teve começo, Ele não teve fim, Ele nunca terá um fim. Isso também é motivo de grande consolo. Afinal de contas, se nós cremos num Deus que um dia terá um fim, onde está a nossa esperança? Exatamente o fato de que Deus é eterno, que nutre e que alimenta a nossa esperança como cristãos. É o fato de que Deus é eterno. É esse aspecto do ser de Deus exatamente que garante a nossa eternidade. O fato de que Deus é eterno e nós estamos nele pela fé. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 10 ao 12, diz o seguinte: também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são
obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Os dias do nosso Senhor jamais terão fim. A infinitude de Deus, com relação ao conhecimento, nós chamamos de onisciência, também outro atributo bem conhecido aí por nós cristãos. Quando nós falamos com respeito à onisciência, nós queremos dizer que todo conhecimento pertence a Deus. Deus tem todo conhecimento que possa ser imaginado e que também é inimaginável. Deus ele tem todo o conhecimento, o seu conhecimento abarca todas as coisas, toda a existência. O Salmo 147,5 diz o seguinte: grande é o nosso Senhor, soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Isaías 40:28 diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. A sabedoria de Deus, ela simplesmente não pode ser sondada, ela não pode ser examinada, não se pode fazer um teste de QI com Deus. Simplesmente porque o teste de QI vai dar erro. Porque toda a sabedoria está encerrada na mente de Deus. A sabedoria de Deus é infinita, é impossível medir o seu entendimento. A infinitude de Deus, finalmente, com relação ao espaço, chamamos de onipresença. Deus está em todos os lugares. Nós não devemos confundir isso com um erro, por que não dizer heresia, chamada de panteísmo. O panteísmo diz que tudo é Deus. Ou seja, por exemplo, tem uma parede aqui do meu lado. Aí eu digo que Deus é essa parede. Mentira, tá? Deus ele pode estar aqui, mas Deus não é tudo que está à minha volta. Percebe a diferença? Quando eu digo que Deus ele está em todos os lugares, o que eu quero dizer é que ele não está limitado a nenhum espaço físico. Não que ele é todo o espaço físico à minha volta. Em Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24, a Bíblia diz o seguinte a respeito desse atributo que mencionamos. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu, aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Deus enche céus e terra. Isso é uma mensagem de muita esperança para nós, o seu povo. Só que é uma mensagem de tremendo desespero para o incrédulo. Por um motivo muito simples. A face de misericórdia, de graça e de favor de Deus está voltada para nós, que cremos no Senhor Jesus. Mas para os incrédulos, a face do rigor, da ira e do juízo de Deus está voltada contra eles. E se Deus está em todos os lugares, nenhum de nós pode fugir dele. O X da questão é, o fato de que eu não posso fugir de Deus é para mim uma boa ou uma má notícia? O fato de que eu não posso fugir do Senhor é motivo de consolo ou é motivo de desespero? O fato de que eu não posso fugir de um Deus todo-poderoso me traz esperança ou me traz desespero ou me traz perturbação? Afinal de contas, de que lado eu estou? Eu estou do lado daqueles para quem está voltada a face de misericórdia de Deus ou eu estou do lado daqueles para os quais está voltada a face indignada e irada de Deus? É uma pergunta a ser feita e eu sugiro que você que está vendo esse vídeo avalie agora mesmo o seu coração e entenda o seguinte, que Deus está em todos os lugares, Deus está aí vendo as suas atitudes. Pergunte a si mesmo se as suas atitudes têm atraído a ira de Deus contra você. Avalie o seu coração, porque se esse for o caso, saiba que você não pode fugir desse Deus, você não pode fugir do rigor dele, mas você pode certamente buscar a misericórdia, a graça e o favor desse Deus, que ele certamente te concederá. Esse é o meu desejo, inclusive. Deus abençoe vocês e faz um favorzão pra gente, curta, comente e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas sejam edificadas por essa mensagem. Deus abençoe e um forte abraço. Até a próxima.